fácil não. Mas vamos lá. Marcos capítulo 7, versículo de número 32. Versículo 31. Glória a Jesus. Diz assim: e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando a parte entre a multidão, meteu-lhes o dedo nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava, e admirando-se sobremaneira dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Queria pedir para o pastor Pedro abrir para mim o portão lá. Abre para mim o portão lá, para vocês vão transitar por lá, tá bom? Hora da palavra, pode ser Pedro, meu filho, não é hora de dançar, de correr, de brincar e nem ficar passeando dentro da igreja. Bom, hora da palavra é hora de ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, capítulo de número 7, vai sair no vídeo, não tem problema, depois vocês vão ver no YouTube aí o pastor dando a chamada, né, do próprio filho, né, e os irmãos aí. Vamos lá. O versículo de número, capítulo 7, o versículo de número 31, o texto que nós estamos lendo, ele é um texto riquíssimo, né? Onde podemos perceber o carinho e o cuidado de Jesus em fazer a sua missão. Se observarmos no capítulo 7, a gente observa que se encontraram com Jesus, se ajuntaram junto dele os escribas, alguns dos escribas e alguns dos fariseus. Jesus, sendo Deus, sendo a pessoa de Deus, Deus humano, ele jamais fez acepção de pessoas. Todos aqueles que se aproximavam dele, ele permitia ficar na sua presença. Só que duro era ficar na presença de Jesus, porque da mesma forma que a sua palavra era mansa, suave, por muitas das vezes a verdade que Jesus falava, ela feria o ego. E a maioria das pessoas que dizem que gostam da verdade, você pode observar, as pessoas gostam da verdade onde ela consegue construir a sua ilusão. Mas se falar a verdade que abala a base da ilusão dela, que destrói a ilusão dela, ela fica desconcertada. Quando a verdade mexe com o ego, quando a verdade mexe com o eu, quando a verdade mexe com o comportamento e com aquilo que fazemos, ou muitas das vezes é difícil de engolir, ou muitas das vezes é difícil de aceitar. E os fariseus, por serem doutores da lei, observadores, por estarem no sinédrio, por estarem diante todos os dias no templo, nas sinagogas, por ter ligação com os sumos sacerdotes do templo, com os sacerdotes daquele tempo, por ter conhecimento, eles vão ouvir duras palavras, a quais Jesus ele declarou sobre a sua vida. Houve tempos que Jesus ele disse que os fariseus ele
engoliam, coavam o mosquito, engoliam o camelo, que eles eram falsos, que eles eram hipócritas. E a verdade que Jesus vai pregando, o evangelho que Jesus vem trazendo, que é o evangelho do reino dos céus, vai incomodando, de certa maneira que alguns fariseus, alguns escribas, vão falar que Jesus expulsa demônio pelo príncipe dos demônios chamado Beelzebul, vão falar que Jesus estava endemoniado. A fama de Jesus é tão grande, e aquilo que ele está alcançando e conquistando, o sucesso que ele está fazendo, através da sua palavra, através das curas, através dos sinais e maravilhas, a popularidade de Jesus vai passar a popularidade dos fariseus, dos escribas e dos sacerdotes, que vão ficar com inveja, que vão olhar para Jesus e vai dizer: ele tem mais público do que nós, ele tem mais ouvinte do que nós. Eles vão ficar incomodados de uma maneira tal que vão tomar conselho para matar Jesus. E no capítulo de número 7, no versículo de 31, a gente observa que Jesus, ele está indo. Para onde, pastor? Ele está saindo, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom. Ele não está na cidade. Ele está indo para onde ficavam os gentios, onde tinham outros povos, outros costumes. E ali ele vai levar a palavra. Ele vai pregar num lugar onde não tem catedral, um lugar onde não tem igreja grande, um lugar onde não tem pessoas famosas. Ele vai até um lugar onde tinha favelas, onde tinha pessoas humildes, onde tinha pessoas pobres. E quando ele chega naquele lugar, ele anuncia o evangelho do reino. É bem verdade que Jesus, ele não está preocupado com as ameaças de morte. Jesus não está preocupado com aqueles que estão se levantando contra a sua vida. Jesus não está preocupado contra aqueles que estão se levantando contra o seu ministério. Por quê, pastor? Porque Jesus tinha uma missão. Jesus sabia para que ele foi chamado. E a morte para Jesus era o processo. Porque se não houvesse morte, não haveria ressurreição. Se não houvesse morte, não haveria redenção. Se não houvesse morte, não haveria perdão pelos pecados. Se não houvesse morte, jamais o evangelho de Deus chegaria até mim e até você. Jesus sabia que a morte ela era um processo. E o crente precisa entender, porque vivemos num tempo onde as pessoas têm medo de morrer, vivemos num tempo onde as pessoas têm medo da morte, mas o verdadeiro crente, que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele não está preocupado se ele vai morrer ou não, porque ele sabe que ele tem a vida eterna e que a morte é só um processo, é só uma passagem dessa vida para um plano maior ao qual Deus ele tem para a nossa vida. Jesus não está preocupado com aqueles que estão invejando. Jesus não está preocupado com aqueles que estão falando mal dele. Jesus não está preocupado com as fofocas. Jesus não está preocupado com as calúnias. Jesus não está preocupado com a difamação. Jesus não está preocupado com os opositores do seu ministério. Talvez você venha aqui nessa noite e você tem sofrido, você tem padecido, mas pastor, estão se levantando. Vai se levantar mesmo. Vai se levantar o fofoqueiro, vai se levantar o caluniador, vai se levantar o mentiroso, vai se levantar o perseguidor, vai se levantar prova de todos os lados, para que você não venha fazer a missão e o chamado a qual Deus determinou sobre a sua vida. Mas se você é escolhido de Deus, você vai passar pela prova, pela luta, você vai ir até os lugares que Deus
pelos confins de Decápolis. E quando ele chega ali, versículo 32, vamos ser bem breve aqui. Glória a Deus. Trouxeram-lhe um surdo. Trouxeram-lhe um. O homem era surdo. Ele não escutava. O pastor Pedro aqui ouve pelo menos 50%. Ele não ouvia nada. Ele estava surdo. Só que o interessante, irmã Fabiana, é que trouxeram até Jesus. Ele não conseguia falar, ele tinha dificuldade de falar. E o que acontece é que as pessoas, os amigos, vão trazer ele até Jesus. Eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida. Glória a Deus. Talvez você está em momentos da sua vida em que tudo está perdido e não aparece ninguém para ajudar. Só aparecem pessoas para rir, para zombar, para criticar da situação deplorável que muitas das vezes você se encontra, do milagre que você precisa. As pessoas somente olham e dizem: eu quero ver o que ele vai fazer, o que ela vai fazer. Só que Deus vai levantar pessoas, homens e mulheres, que vão te levar até a presença do Mestre. Aleluia, louvado seja Deus. Deus vai levantar pessoas na tua empresa, aleluia, na sua casa, no seu bairro, dentro dessa igreja. Deus vai levantar pessoas que vão te ajudar, que vão estender a mão para você e vão dizer: vamos até a presença daquele que pode mudar o quadro da tua história. Aleluia. Eles estão preocupados. Característica de verdadeiros amigos. Só que ele era surdo. O que ele era? Presta atenção no texto. Que falava dificilmente. Até que ele falava, mas ele falava com dificuldade. Então isso me leva a crer que ele não nasceu surdo. Ele não era surdo de nascença. Ele herdou a surdez por duas coisas que era a crença da época: por causa do seu pecado ou por causa do pecado dos pais. Ele fica surdo. E eu acredito que isso daqui é uma possessão maligna. Isso aqui é uma obra do diabo para destruir a sua vida. Ele está surdo. Imagine você, de um dia para o outro você deita, ou então você vai percebendo que a sua audição não é a mesma, e ficar sem ouvir, ficar surdo, a pessoa falar com você e você não conseguir entender. Então ele falava com dificuldade, ele tinha dificuldade para falar porque ele não ouvia. E geralmente quem fala com dificuldade, e as pessoas não sabem que ele tem problema de audição, as pessoas dão ele como burro, idiota. Aleluia. As pessoas tratam as pessoas que não sabem ouvir mal. Por quê? Porque não sabe. A pessoa vê a pessoa falando e fala, a pessoa fala igual o pastor Pedro muitas vezes faz: o que você falou? Porque às vezes não está ouvindo, mas agora surdo, é totalmente diferente. As pessoas achavam que ele era uma pessoa burra. Que isso, pastor? Você está usando esse linguajar? Uma pessoa tola. Ele era tido como tolo porque ele não ouvia. E é interessante, irmãos, que esse homem sofria constrangimento, esse homem sofria bullying, esse homem sofria mais. Uma voz clamou dentro do seu coração. E se eu fosse intitular um texto para essa mensagem, eu diria: um clamor sem voz. Oh, glória a Jesus. Uma voz estava dentro dele dizendo: eu não nasci assim, eu não aceito ficar assim, eu não vou morrer assim, porque eu sei que existe alguém que pode transformar a minha vida. Eu sei que existe alguém que pode transformar o quadro da minha história. Eu sei que existe alguém que pode operar o milagre da cura na minha vida. Ele creu, mas ele não tinha voz. É interessante observar o texto, porque
Os amigos vêm com limitação e a gente sempre quer colocar limitação para Deus agir na nossa vida. Peço que imponha as mãos. Quem somos nós para determinar a forma com que o Senhor ele vai agir sobre a nossa vida? Ele age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Se Ele quiser pôr a mão, Ele põe. Se Ele quiser, aleluia, colocar o pé, Ele coloca. Se Ele quiser cuspir, Ele cospe. Se Ele quiser beijar, Ele beija. Por quê? Porque quem determina como que vai fazer é o Senhor. Versículo de número 33. E tirando, aqui a gente podia falar de 7 atitudes que Jesus ele tem. A primeira coisa que Jesus faz, você já me ouviu pregando sobre isso, Jesus o tirando a parte de entre a multidão, porque a multidão sempre provoca problemas, a multidão sempre provoca congestionamento, a multidão sempre quer interromper, a multidão sempre quer conter. E poderia falar aqui de vários exemplos aqui sobre a multidão, mas o fato que Jesus o chama e o tira da multidão é porque Jesus queria tratar com ele no particular. Jesus queria tratar com ele na intimidade. O que Deus tem para você é com você. O que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. O que Deus tem para fazer contigo, Ele quer fazer contigo. E muitas das vezes você se arrebenta por estar no meio de uma multidão, por estar no meio de pessoas que não estão nem aí para você, que não dão nada para você, que não se importa com você, que já decretaram que você é um derrotado, que você é um perdedor, que não olha para você e você fica com pena, você fica com dó e fica se misturando com pessoas que não estão no mesmo nível, no patamar que Deus tem para a tua vida. Quem está comigo, diga glória. Aleluia. Jesus está tirando da multidão. Por quê? Porque Jesus quer limpar ele. Por quê? Preste atenção, irmão. Esse homem, ele era surdo e ele falava com dificuldade. Alguns dizem que ele era gago. É verdade ou não é? Eu quero que você entenda isso daqui. Toda pessoa que tem uma deficiência, seja ela na visão, seja ela no ouvido, na surdez, seja ela ser muda, essa pessoa, quando se atinge um órgão, o outro órgão, ele trabalha 2 ou 3 vezes mais, aleluia, para ele ser melhor, ele aguça. É verdade que, aleluia, quando a pessoa ela é cega, você pode ouvir, pode ver, que existem vários cegos aí que cantam, que pregam. Por quê? Porque não tem a visão, mas o ouvido é aguçado. Esse homem, ele não tem o ouvido aguçado, mas ele tem a visão aguçada. Oh, glória a Jesus. E o que você quer dizer com isso, pastor? Por isso que Deus o está tirando, irmã Adriana, da multidão, porque por ter uma visão aguçada, ele via que as pessoas riam dele, que as pessoas desprezavam ele via de tudo, de longe ele via, de longe ele observava, e a visão dele estava no foco, ao contrário, ele tinha visão, ele podia ter vista, mas ele não entendia nada e não sabia de nada. Deus está tirando ele do meio da multidão, porque a sua visão, ele não está conseguindo enxergar, ele não está conseguindo ver. Você está pegando isso daqui? Aleluia. Deus quer te tirar do meio da multidão, para você entender que a sua visão tem que estar focada, centralizada na pessoa de Jesus de Nazaré. Enquanto você estiver no meio da multidão, olhando para o problema, olhando para a crise, olhando para a prova, olhando para a afronta, olhando para o gigante, olhando para a sua incapacidade, para a sua limitação, você não vai conseguir. Ele bacandará vachuia. Aleluia. Jesus está tirando ele da multidão e dizendo para ele: foca, meu filho, o seu foco precisa ser em Jesus de Nazaré. O seu foco precisa ser no nome do milagre. O seu foco precisa ser daquele que morreu por mim, por você, e tem o poder de nos dar a vida eterna. Aleluia. Glória. Segunda coisa, mete-lhe o
o dedo no ouvido. Agora Jesus vai fazer algo que comentaristas bíblicos aí tem divergência, né? O que ele vai fazer, pastor Tiago? Ele vai pegar os dedos e ele vai tocar, presta atenção, meter os dedos nos ouvidos. Com surdo e mudo a gente fala por linguagem de sinais, né? Tem um que vem aqui que é o Luiz, né? O Luiz me ensinou algumas coisas, amigo, né? Ensinou algumas coisas para nós. E a gente se comunica às vezes, né, com linguagem de sinais. É por isso que Jesus está usando os dedos. Essa é a explicação mais óbvia. Por quê? Porque Jesus, a todas as pessoas que ele chegava e que precisava de uma cura, que precisava de um milagre, Jesus perguntava: você tem fé? Você crê que eu posso te curar? Você crê que eu posso te salvar? E a pessoa tinha que responder. Como esse homem não ouve, o que Jesus ele faz? Ele usa a linguagem de sinal. Ele pega o dedo, segura ele desceu correndo. Ele pega o dedo e ele coloca nos ouvidos. Oh, glória a Jesus, aleluia. A mão de Deus, a mão de Jesus de Nazaré está aqui nessa noite. E ela vai lá no centro da dificuldade da sua vida nessa noite. Ela vai aonde você não consegue, na situação mais difícil. Jesus coloca o dedo nessa noite e ele diz: todo o poder e toda a autoridade está sobre a minha mão. Eu tenho controle. Fica tranquilo lá, fica tranquilo, porque o controle está sobre a minha mão. Segunda coisa, aleluia, ele coloca o dedo no ouvido. E a segunda coisa, o que é? Ele cospe. Aqui eu acredito que ele não cospe, aleluia, no chão. Alguns historiadores acreditam que ele cuspiu no chão, mas eu acredito que ele cospe na mão, porque ele cospe, olha a tradução, ele cuspindo, tocou-lhe na língua. Então ele cospe na mão. Parece até uma porcaria, uma nojeira, mas quem está fazendo isso é o Filho de Deus. Ele cospe na mão e ele coloca as suas mãos na sua língua. O que isso significa, pastor? Isso significa a primeira coisa que Jesus quer usar para falar com aquele homem. A primeira coisa é o dedo, é a mão dos seus ouvidos, para desentupir, para arrancar toda a barreira. E a segunda coisa é cuspir nas suas mãos e com as suas mãos colocar a mão dentro da boca daquele homem. Por que ele está usando o cuspe? Porque o cuspe, ele é a saliva. A saliva, ele usa a saliva porque a saliva, ela é usada para lubrificar a boca. Glória. Oh, aleluia. O que você quer dizer com isso, pastor? Jesus usa dessa forma de linguagem de sinal para falar aquele homem dizer: eu estou lubrificando tudo aquilo que está travado sobre a sua boca, sobre a tua vida, através, aleluia, da saliva, aleluia, da presença da fonte da vida, da água da vida, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele vai transmitir para dizer o quê? Que somente ele tinha controle, que somente ele tinha poder de lubrificar aquilo que estava travado. Aleluia. Quando Jesus ele faz isso daqui, as pessoas estão olhando. E a terceira, aleluia, quarta coisa que Jesus faz, ele levanta os olhos, oh, aleluia, em intercessão, interligação com Deus Criador. Por quê? Porque o milagre, antes de acontecer na terra, ele acontece no céu. E Jesus disse que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então Jesus ele olha para o Pai, e o Pai está olhando para ele. Ele fica os olhos no céu, a glória. Por quê? Porque a providência que você precisa nessa noite, ela vem do céu. A providência que você precisa nessa noite, ela vem de Deus. E o Senhor já abriu as comportas do céu, já ordenou os seus anjos nessa noite para decretar a vitória, para decretar a abertura de prisão, para decretar o milagre, para decretar a falência do inferno sobre a vida, sobre a casa, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre a sua vida financeira. Jesus olha para o céu, ele suspira. A palavra suspirar demonstra aqui a ligação emocional, espiritual e sentimental que Jesus teve com aquele homem. Jesus se preocupa com você, Jesus se preocupa com a sua vida. Mas pastor, está tudo
lado. Pastor, parece que eu não vou conseguir. Pastor, parece que eu não vou alcançar. Há tanto tempo, há tantos anos eu estou buscando, eu estou orando, e a vida continua da mesma forma, e a vida continua da mesma maneira. Só que Jesus de Nazaré, nessa noite, Ele manda dizer, aleluia, Ele suspirou na cruz por mim e por você, e esse suspiro nos garantiu uma vida eterna. Quando Ele suspira, Ele declara uma palavra, aleluia, Ele diz, Efata, que em aramaico significa abra-te. O que Jesus está fazendo, pastor Tiago? Jesus está declarando no mundo espiritual, e é isso que eu quero declarar nessa noite sobre a tua vida. O que é, pastor? Efata, abra-te. Jesus está dizendo, abra, desbloqueie, destrava. Aleluia, talvez você entrou aqui, a sua vida financeira está travada, sua vida espiritual está travada, sua vida emocional está travada, sua saúde está travada, sua vida profissional está travada. Só que já foi liberado a Efata de Deus sobre essa igreja nessa noite, e querendo o inferno ou não, querendo o Satanás ou não, querendo o fofoqueiro ou não, querendo os demônios ou não, aleluia, as portas vão ter que se abrir. Efata, abra-te, 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 abra-te. Olha o que Jesus disse para Pedro. Pedro, quem tu disse que eu sou? E Pedro disse, Senhor, eu disse que tu és o Cristo. E ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção no raciocínio. Se uma porta ela não prevalece, é porque essa porta está fechada. Concorda comigo ou não? Concorda comigo ou não? Então não é a igreja que é atacada pelo inferno, é a igreja que ataca o inferno. O inferno travou, as portas do inferno travaram a língua desse homem, o ouvido desse homem, mas Jesus de Nazaré chegou para fazer um milagre e dizer, abra-te, destrava. Por quê? Porque quem está aqui é o general do reino dos céus, e contra as portas do céu, contra a vida da igreja do Senhor, aleluia, as portas do inferno não podem prevalecer. Nessa noite está sendo desbloqueado, destravado tudo contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério, tudo aquilo que prendeu, tudo aquilo que travou, tudo aquilo que quis interromper. Nessa noite, pelo poder da palavra, eu declaro sobre tua vida, Efata, Efata, abra-te, abra-te, vai abrir, as portas vão abrir, o ministério vai abrir, aleluia, vai acontecer o extraordinário de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos terminar.